Quando o gigantesco acelerador de partículas, chamado de o Grande Colisor de Hadrons, conhecido como LHC, disparou pela primeira vez anos atrás, havia muitas esperanças de que novas partículas seriam descobertas e que poderiam ajudar os cientistas a desvendar os mistérios mais profundos do universo. Mas o que esses cientistas descobriram? Por que é chamado de fantasma? Neste vídeo trazemos todos os detalhes sobre o que os cientistas encontraram no Grande Colisor de Hadrons pela primeira vez. Quer descobrir? Então vem comigo, que hoje eu vou te apresentar e falar um pouco sobre essa incrível descoberta. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, já deixa o seu like e se inscreva em nosso canal. No vídeo de hoje você irá conhecer uma nova partícula fantasma que pode ter sido descoberta. Tá curioso? Então vem comigo e continue assistindo esse vídeo. Se você não é daquelas pessoas muito antenadas no mundo da física, com certeza deve estar se perguntando: o que é esse tal de LHC? Bom, como já foi falado no início, se trata do Grande Colisor de Hadrons, ou máquina do Big Bang, como é popularmente conhecido. O LHC é um acelerador de partículas, ou seja, é usado para aumentar a velocidade de partículas carregadas, tal como o alfa e o prótons, para que elas possam bombardear núcleos atômicos e vencer a repulsão que existe entre eles. O LHC fica na periferia da cidade de Genebra, na Suíça, e é formado por um enorme tubo circular com circunferência de 26 km e 700 metros. E outros 7 metros de diâmetro. Ele é subterrâneo, ficando cerca de 100 metros abaixo do solo. Sua construção durou 20 anos e custou 10 bilhões de dólares. O LHC é um dos experimentos do CERN, Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. O investimento valeu a pena graças às muitas descobertas que foram atribuídas ao LHC. Dito isso, a próxima conquista é a descoberta de partículas fantasmas, conhecidas como neutrinos. Os neutrinos são algumas das partículas mais pequenas já descobertas que foram detectadas durante um teste do LHC. Essa descoberta foi possível através do trabalho conjunto das experiências de pesquisa avançada do CERN. Mas o que são neutrinos e por que há tanta empolgação com eles? Embora os neutrinos sejam muito equívocos, e é por isso que são chamados de partículas fantasmas, são produzidas por diferentes processos nucleares. Neutrino significa um pouco neutros e é considerado apto porque não possuem uma carga elétrica das 4 forças fundamentais do universo. Os neutrinos interagem com apenas 2 dessas forças, e estas são a gravidade e a força fraca, a força que é responsável pelo decaimento radioativo dos átomos. Os neutrinos não têm massa e são capazes de viajar na velocidade da luz, sendo muitos produzidos em uma fração de segundo após o Big Bang. Mas é claro que muitos neutrinos ainda estão sendo produzidos. Eles se originam dos corações nucleares das estrelas dentro de aceleradores de partículas e reatores atômicos. Também surgem durante supernovas e no decaimento radioativo de substâncias. Os cientistas afirmam que os neutrinos superam os prótons no universo 1 bilhão de vezes. Embora numerosos neutrinos tenham sido um osso duro de roer para os cientistas, isso é por causa de sua capacidade de permanecer neutro para a maioria das substâncias encontradas no universo. É por isso que bilhões deles podem passar por 1 centímetro quadrado do seu corpo sem você perceber, pois eles apenas fluem através da maioria dos raios de luz. Eles carregam uma grande quantidade de informações à medida que viajam pelo universo, ao contrário de outras partículas que podem ser distorcidas por sua interação com diferentes matérias. Nossa compreensão dos neutrinos veio a ser descoberta à medida que os cientistas tentavam resolver o quebra-cabeça de um processo conhecido como beta decay. A questão sobre o decaimento beta é que ele parece desafiar 2 leis físicas fundamentais: a lei da conservação da energia e a lei da conservação.
No momento, os cientistas descobriram que durante o decaimento beta, a configuração final das partículas parece ter pouca energia e um próton parou. Um físico chamado Wolfgang Pauli terceirizou em 1930 que uma partícula extra poderia estar escapando do núcleo e carregando consigo a energia e o momento que faltavam. Disse a um amigo: "Fiz uma coisa terrível. Postulei uma partícula que não pode ser detectada. O nosso Sol produz números colossais de neutrinos e muitos deles acabam bombardeando a Terra." Assim, os cientistas inventaram detectores diferentes para apanhar estes neutrinos, mas as suas experiências só conseguiram detectar 1/3 dos neutrinos que eles previam por muitos anos. Os cientistas descobriram, mas eles estavam ignorando um simples fato de que os neutrinos vinham em 3 versões diferentes. O neutrino comum é conhecido como neutrino do elétron, o neutrino do muon e o neutrino do tau. À medida que passam pela distância entre os neutrinos do Sol e da Terra, oscilam entre estes 3 tipos, e é por isso que as primeiras experiências de neutrinos, que foram concebidas apenas para procurar um sabor, mantiveram a falta de 2/3 do seu número total. A descoberta no CERN foi a primeira vez que os neutrinos foram encontrados dentro do LHC, ou qualquer acelerador de partículas, e toda a excitação que se seguiu foi porque o avanço que abriu uma janela completamente nova, através na qual os cientistas poderiam investigar o mundo subatômico, sendo capaz de detectar neutrinos dentro do LHC. E assim, isso ajudará os cientistas a entender melhor seu papel no universo, como afirmamos anteriormente. A descoberta pelos cientistas do LHC conseguiu capturar neutrinos, mas antes havia um detector japonês, o Super Camel Cat, o Mine Bull do Formlab e o Detector Antarctic Ice Cup. Todos eles conseguiram detectar neutrinos, usando um procedimento conhecido como radiação Turenkov. Este método de radiação Trinkov usa um princípio semelhante a um avião viajando: emulsão. Os neutrinos primeiro colidirão com o núcleo atômico. As placas de metal densas produzirão seus subprodutos de partículas. E então vem a parte da emulsão, que funciona apenas como seu filme fotográfico normal. A emulsão reage com os subprodutos de neutrinos para imprimir os contornos traçados das partículas à medida que passam por elas. O que se segue é que os pesquisadores desenvolvem a emulsão e analisam os rastros de partículas deixados pelos neutrinos, o que permite aos físicos descobrir que algumas das marcas foram produzidas por partículas. Este método ainda permite aos cientistas identificar o tipo de neutrinos detectados dos 3 tipos possíveis. Isso confirmou que eles não apenas escolheram o ponto certo dentro do anel gigantesco para detectar neutrinos, mas que seus novos detectores realmente foram capazes de vê-los. Mas os cientistas não são parados. Agora que eles produziram um detector funcional, os físicos estão construindo uma versão ainda maior dele. Essa versão será mais sensível na detecção dos neutrinos. Também poderemos detectar a diferença entre os neutrinos e seus opostos de antimatéria. Assim, quando o LHC ligar novamente, eles estão planejando usar o detector para estudar em profundidade os neutrinos produzidos pelo acelerador de partículas. O novo detector pesará mais de 1.090 quilos, o que é muitas vezes mais do que os 29 quilos da versão atual. É esperado poder registrar mais de 10.000 interações de neutrinos em corridas subsequentes ao LHC. Assim, os cientistas esperam detectar os neutrinos de maior energia que já foram produzidos a partir de uma fonte feita pelo homem. Dessa forma, com toda essa descoberta, com todo esse estudo e trabalho ao redor dessa partícula, será possível estabelecer uma janela, tanto para a física do futuro, assim como para nós entendermos a história e origem do nosso próprio universo. E isso seria algo fantástico. E aí, o que você achou dessa nova descoberta? Será que os cientistas encontrarão mais respostas a partir do estudo dessa partícula? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço!